Toda mulher tem um plano secreto quando te conhece. E se você não entende isso, você sempre vai ser só o legalzinho. Antes de eu iniciar essa grande aula, eu sempre vou citar no começo dos meus vídeos, e quem me acompanha há bastante tempo sabe. Se você tem ejaculação precoce para conteúdos, justamente esse vídeo não é para você. Só que as consequências são muito caras, meu garoto, porque às vezes uma palavrinha que eu fale aqui pode mudar totalmente a sua vida em relação a relacionamentos e mulheres ou conhecer pessoas. Quantas vidas de muitos homens eu já salvei por conta dos caras simplesmente ficarem no meu vídeo até o final. Só que eu vou pedir algo simples para você que você vai levar menos de 1 segundo. Sabe, clicar no botãozinho do like abaixo ou compartilhar esse vídeo ou deixar o seu comentário será muito grandioso para mim. Porque, inclusive, eu faço vídeos para justamente alcançar mais homens que precisam. Imagine se você fosse um cara que estivesse vagando pelo YouTube, correto? Consegue imaginar isso? Você vagando pelo YouTube, precisando de ter um conhecimento absurdo sobre algo que está afetando a sua vida. E de repente as pessoas não compartilham esse vídeo, justamente não curtam para que você olhe para o conteúdo e fale o seguinte assim: obrigado, entendeu? Agora nesse exato momento tem um homem que está justamente precisando como você. Simplesmente faça isso, meu amigo. Por quê? Imagine se fosse você precisando de toda ajuda e ninguém disposto a ajudar você. E eu estou aqui para ajudar você. As pessoas só querem te ferrar, não é verdade? Mas eu estou aqui justamente para ajudar você. Então não seja ignorante. Ajude o trabalho do papai. Inclusive eu tenho alguns livros que eu lancei que está apenas R$ 9,99, R$ 10, tá? Mais barato que um lanche e muito mais barato pela vida cara que você gasta na sua vida voltando sozinho embora sem entender por que as mulheres rejeitam você ou deixam você. Lembre-se, eu falo dos seus problemas porque justamente eu não quero que você viva isso mais uma vez, tá? Agora chega, né, meu garoto? Vamos entender como é que a psicologia feminina funciona. Porque o erro de todo homem é pensar que não precisa estudar sobre sedução. É muito mais além do que pegar mulheres. É justamente você encontrar uma mulher que realmente sinta a sua falta e deseje você o tempo todo e respeite você. Não simplesmente para pegar uma mulher no outro dia nem te mandar mensagem, tá? Você merece muito mais do que isso, tá? Vou deixar os links aqui abaixo. E agora não existe mais desculpa para você fazer parte de um dos meus livros ou treinamentos, tá? Eu aguardo você. Tamo juntos. Vamos lá pro vídeo. E pegue a caneta e um caderno para você anotar. Toda mulher tem um plano secreto quando te conhece. E se você não entende isso, você sempre vai ser só o legalzinho. Quantas vezes já aconteceu isso com você? E agora eu vou te explicar cada tópico muito interessante aqui, quero te dar grandes exemplos, tá? O radar biológico feminino ativo nos primeiros segundos. Eu sempre falo que qualquer pessoa, quando ela olha pra você, ela leva menos de 30 segundos ou até entre 1 segundo até 10 segundos para avaliar se essa pessoa vai te dar atenção ou se ela vai rejeitar você. Com certeza na tua vida você já foi falar com uma mulher, né? E você já percebeu que nos primeiros segundos, toda a sua atenção vira, né? Toda a atenção dela, vira em relação a você. É nesse exato momento que através da sua postura, linguagem corporal, tom de voz, como você falou, que ela vai ver e vai julgar você. Muitas pessoas falam o seguinte assim: ah, não deve julgar os outros. O ser humano já julga inconscientemente se aquilo será valioso para ele ou se será apenas um lixo e ele não deve dar atenção. Tá? Eu quero que você sempre tenha essa consciência. A partir do momento que as pessoas olham para você, as mulheres olham para você, elas já definem se vão dar atenção para você ou não. Como meu amigo Harvey Specter disse o seguinte: a primeira impressão é que fica. Dificilmente você começa um jogo, dificilmente você irá ganhar um jogo perdendo. Então valorize sempre a primeira impressão sua. A percepção sobre as pessoas que elas têm sobre você muda totalmente o jogo. E Robert Greene disse isso, entendeu? Se você tem o poder de mudar a percepção das pessoas, automaticamente você consegue tudo o que você quiser delas. Então vamos lá. O radar biológico feminino ativo nos primeiros segundos. Explicação. Quando uma mulher te conhece, em menos de 30 segundos o cérebro dela ativa padrões de avaliação inconscientes, baseados em evolução, genética e sobrevivência da espécie. Isso não é consciência, é instinto. Segundo um estudo publicado no Journal of Voluntary Psychology, as mulheres avaliam traços genéticos, traços de dominância e viabilidade de recursos no primeiro contato visual. Como o meu amigo David DeAngelo disse o seguinte: a atração não é uma escolha, como vocês sabem. É uma reação neurológica a pistas de poder, status e sexualidade. Antes mesmo de você abrir a boca, ela já decidiu se você é o prêmio ou só mais um figurante. Entendeu? As mulheres, elas conseguem pelo instinto já identificar de longe se um homem é interessante para ela ou não, tá? Por que na sedução a gente normalmente, muitas vezes a gente fala o seguinte: melhora sua linguagem corporal, melhora sua aparência, tá? Eu sempre falo que você não precisa ser, você precisa parecer ser, tá? Ah, velho, mas eu vou ser algo que eu não sou. Sabe como que se constrói crenças, que eu já citei várias vezes aqui no YouTube? É pelo ato da repetição. Por isso que inclusive eu fico falando pra vocês: cuidado com muitos conteúdos que vocês veem na internet de traição, que a mulher vai te trair, vai te deixar. Tem uma frase que não sei se é do David Busk, ele fala em um dos seus livros, que é o seguinte: quando você escuta a mentira 1000 vezes, uma hora vai se tornar uma verdade.
Então, o ato da repetição, você cria crenças que às vezes nem foram verdade na sua vida. E como a nossa mente não consegue diferenciar o que é real, o que é do imaginário, então use essa fraqueza do nosso cérebro para instalar coisas boas na tua mente. Não se limite, não seja um homem covarde e inseguro. Então, finja até ser. Você não precisa, as pessoas vão te julgar pelo aquilo que você transmite para elas. As percepções das pessoas, lembre-se. Então, as mulheres, elas não têm dó e nem piedade, meu garoto. Se ela olhar para você e ver que você não transmite valor, a percepção de valor em si, que a gente cita, que as pessoas aumentaram meu VSM, mas é a percepção de valor que as pessoas têm sobre você, entendeu? Que eu vou explicar mais abaixo aqui agora, que vai fazer elas querendo ou não valorizar você. O jogo do valor social percebido, VSP, valor percebido. Mulheres testam inconscientemente o nível de valor social percebido de um homem. Como ele se comporta, como os outros o tratam, se ele demonstra ser o alvo ou o caçador, elas buscam status e segurança emocional. Durante a evolução, as mulheres desenvolveram mecanismos psicológicos para identificar homens com maior capacidade de recursos e status, mesmo que isso estivesse disfarçado em traços de comportamento. Frase do livro do David Buss, The Evolution. Ela não quer o mais bonzinho, ela quer o homem que os outros homens respeitam e que pode dizer não a ela sem tremer. O Mister também cita uma frase muito poderosa sobre isso. Mulheres desejam um homem que outras mulheres querem ter e que outros homens desejam ser. Valor social percebido, tá? Como os outros te tratam, como ele se comporta e como ele demonstra ser o alvo ou o caçador. Vamos dar um exemplo bem simples que todo homem que está assistindo esse vídeo aqui sabe. Sempre aquele rapazinho mais da escola, sempre mais zoado, ele sempre foi o quê? Alguém menos interessante para as mulheres. E sempre aquele cara mais bad boy, que ficava com as mocinhas na escola, ele era sempre o cara mais interessante. Valor percebido, valor social percebido. Inclusive aconteceu muito comigo quando eu era solteiro. Eu e os meus amigos iam pra balada. A gente criou um status. Status não quer dizer que você tem dinheiro, mas que você é um cara falado. As pessoas têm que falar de você. Por exemplo, você não precisa ser rico para ter status. Isso eu cito também em um dos meus livros, do Sexo Frágil. A galera pensa que ter status é ser rico. Não, ter status é você ser bem falado. E Robert Greene disse também isso sobre a questão da sua fama, entendeu? Mesmo que ela seja má, ela pode causar atração nas mulheres. Exemplo, traficante. Por que mulheres querem ficar com traficante? Porque é o cara que é o cara mais falado do momento. A mídia fala, todo mundo fala, inclusive os homens têm respeito, né? Às vezes ter uma má fama gera atração nas mulheres. Então, valor social percebido, tá? Então, ter status não quer dizer que você tenha que ter dinheiro, que você seja bem falado entre as pessoas, que seja falado. Nossa, o fulano lá é muito foda. Nossa, o fulano faz o maior churrasco. Nossa, o fulano pega muita mulher. Nossa, o fulano toca muito bem violão. O cara dança demais, entendeu? Isso o quê? Gera aquela sensação no cérebro das mulheres inconscientes que o quê? Eu tô ficando com um famoso, que nem cantor, porque cantor é muito famoso e pega muita mulher, se quiser. Porque é o cara mais falado. Valor social percebido. Entendeu? Então, status não quer dizer que você tenha que ter dinheiro, só sei que você tem que ser falado entre as pessoas. Porque a mulher carrega essa questão como se fosse o macho mais forte. Eu fiquei com aquele cara lá, mano, aquele cara que dança bem, o Vinícius, sabe? O cara que faz massagem tanto, com orgasmo hipnótico, o influencer, né? Então é isso, entendeu? Querendo ou não, quando você entra em uma balada também, as pessoas, como elas tratam você, se você chega bem, se você tá, enfim, entendeu? Então isso acontece muito, tá? Eu vou dar um outro exemplo simples, que senão não vai caber aqui, né? Eu tenho um amigo personal, tá? Antes ele não estava trabalhando lá na academia, ele só estava indo treinar. E ele começou a treinar as mulheres que falavam, era poucas que falavam só, bom dia, tudo bem? E era poucas que falavam. De repente, ele colocou a camiseta de personal para trabalhar lá, porque a academia contratou ele. Você tem que ver, o comportamento das mulheres mudou totalmente em relação a ele. Valor percebido, entendeu? Então, querendo ou não, isso eleva o teu status, tá? Então, por isso que eu sempre falo que você tem que estar em constante evolução também. Não pelas mulheres gostarem de você pelo teu dinheiro, mas para que elas vejam você como alguém que não é comum, entendeu? Ó, o plano secreto é estar se você é... O quê? Ó, perdão, 3. O plano secreto é estar se você é manipulável. Isso é o teste. Muitas mulheres aplicam pequenos testes emocionais, cheat test que a gente fala na sedução. Nos primeiros encontros, atrasar respostas, falar deis, provocar ciúmes. Isso serve para ver se você é facilmente afetado, ou seja, se é manipulável emocionalmente. Robert Greene diz isso na Arte da Sedução. As mulheres testam os homens não por crueldade, mas para descobrir onde está o verdadeiro poder. Se você não souber reconhecer os testes, vai acabar jogando exatamente o jogo que ela preparou para te controlar. Quando a mulher testa você, isso é um bom sinal, tá, meu garoto? Ela está interessada em você, ela só está querendo ter uma conclusão se você é tudo aquilo que você está transmitindo. A maioria dos homens, quando são testados, xingam a mulher, aborrecem, quer ir embora, cobra atenção, faz de tudo, reprovado. Então, querendo ou não, a atração dela está aqui, ó, faz isso aqui, ó, puf. Ah, Vinícius, mas que chatice as mulheres fazem isso, é o jogo. Eu sempre falo para vocês, tá? Se vocês querem ter resultado com as mulheres, existe um caminho que você tem que fazer para ter resultado. Se você não quer, existe um caminho que não tem. Só não reclame dos resultados depois. Às vezes elas vão fazer um cheat test sobre a sua aparência, por exemplo. Ah, você é careca, não fica com calvo. Eu faço, pois é, porque quando Deus me criou, ele falou o seguinte, né? Careca, bom de cama, cheiroso, atraente ou com cabelo ruim de cama e pipi pequeno?
Adivinha qual que eu escolhi? Entendeu? Então, tipo assim, você zoa, você reforça, você mostra confiança. Então você usa aquilo que ela sempre, que ela tentou debochar e desvalorizar o seu valor, e você usa isso como um deboche, seja sarcástico, entendeu? O ciclo oculto, atração, domínio e desprezo. Antes de eu continuar, conheça os meus livros, tamo junto. Mulheres que percebem que um homem tem potencial, mas é fraco emocionalmente. Muitas vezes iniciam um ciclo de sedução, conquista, perda de respeito. O plano secreto se transforma em teste para eliminar os fracos. A tensão entre segurança e desejo define continuidade da atração, citação de Esther Perel. Se ela percebe que você se entrega fácil demais, ela te classifica como inútil, mas nunca como irresistível. Se ela percebe que você se entrega fácil demais... Mano, isso aqui, ó, acontece muito com homens que são muito bonitos, tá? Tem isso também. O cara, ele tem a facilidade de seduzir, conquistar, só que na hora de aprender a lidar com as mulheres, ele não consegue. Eu sempre falo, teve uma pergunta que eu recebi no Insta de um seguidor que ele falou o seguinte: como que a gente vai ganhar de um Chad, do cara que é bonito, velho? Porque como que a gente vai ganhar? Primeiro, chega um momento que o Chad, se ele não estuda sedução, claro, no primeiro instante ele vai ganhar de você pela aparência, pela conquista, porque é um cara que chama atenção, mas depois ele não consegue manter o interesse da mulher por ele, porque ele não consegue lidar. Eu já tive muitos amigos assim, o cara pegava a mulher, mas na hora de aprender a lidar com as mulheres, principalmente no cheat test, eles caíam, entendeu? Então às vezes, eu quero que vocês entendam o seguinte, que as mulheres não param de testar. Tem mulheres que se você passar no primeiro teste, depois ela vai tentar testar você de novo. Quanto mais elevada a sua autoconfiança, mais testes elas vão fazer. Se você errar no primeiro teste, automaticamente depois elas vão o quê? Testar você novamente. Tem umas que não, entendeu? Mulheres é imprevisíveis, por isso que o jogo se torna gostoso, entendeu? Então vocês têm que ter essa percepção aí, tá? E a atração, gerar atração das mulheres não é um fator isolado em si. Ah, tem que ter dinheiro, tem que ter beleza. Não, é vários conjuntos que você atribui no teu comportamento que faz você se tornar alguém interessante. E a primeira dica que eu sempre vou falar pra vocês, mano, porque tem muito cara que me acompanha, tá só a carcaça, bateram lata na cara deles e ficou. Melhorar a aparência, primeiro passo, entrar na academia, fazer um corte de cabelo de novo, comprar uma roupa ideal, que esteja de acordo com o teu corpo, limite, entendeu? Mano, não precisa ser fanático de musculação, mas só pra você colocar uma roupa e ficar legal, ter saúde, entendeu? Isso também ativa a questão inconsciente das mulheres, entendeu? A biologia feminina está ligada à escolha de machos alfas e betas úteis. A psicologia evolutiva explica que as mulheres, ao conhecer um homem, o colocam inconscientemente em dois grupos: alfa para desejo sexual, reprodução, e beta para estabilidade emocional e recursos. Vamos lá, o beta é um cara rico, dá estabilidade emocional e recursos, segurança, e o alfa talvez é o cara que seja o cafajeste, não que você tem que ser um cara perdido na vida, mas um cara que é atraente, um cara interessante. É onde que a gente fala, uns pagam a conta e outros comem de graça. A hipergamia feminina é a tendência natural de buscar o topo da hierarquia masculina, biologicamente enraizada e universal. Você pode ser o cara que ela quer hoje à noite, ou o cara que ela usa enquanto espera pelo que realmente deseja. Por isso que eu falo que dinheiro não é um fator isolado, porque você pode ser o cara que pode ser o beta para estabilidade emocional e recursos, entendeu? O cara que dá segurança emocional e supre todas as coisas, o provedor, enquanto tem um cara por trás que é apenas o cara que ela transa, é o cara que reproduz, ou o cara que faz o filho e você cuida, entendeu? Não tem erro nenhum, mas a atração em si acontece na mente das mulheres com a incerteza. A certeza gera o quê? Previsibilidade. Você se torna um cara sem... como que eu posso falar? Um cara enjoativo, entendeu? Por isso que relacionamentos acabam. Ah, mas eu fiz de tudo, eu não traí ela, eu não fiz. Não é que você tem que trair. Ah, mas eu fiz de tudo por ela. Estabilidade emocional, gerou segurança demais. Mulher sempre tem que ter na mente, igual minha mãe fala, mano. Mulher sempre tem que ter na mente o seguinte, ó. Eu não posso fazer isso, senão eu perco ele. Mas será? O que ele vai fazer? Entendeu? Será que ele gosta de mim realmente? E Robert Greene disse que na sedução, a conquista começa quando a mulher olha pra você, ela não sabe o que você quer dela, tá? Porque isso é imprevisibilidade, gera emoções. Projeção emocional, ela quer sentir algo ao seu lado. Mulheres desejam experiências emocionais intensas. Se você não ativa emoções como desafio, curiosidade, tensão sexual e até um pouco de mistério, ela perde o interesse. O plano secreto sempre busca o homem que desperta algo visceral nela. Frase do livro do Mark Manson, Models. Você não precisa ser perfeito, precisa ser real. Homens que provocam emoções são lembrados, desejados e perseguidos. Frase de Mark Manson. Ela não quer respostas certas, ela quer sentir o caos delicioso de não saber o que esperar de você. O que eu acabei de citar aí em cima? A incerteza atrai as mulheres, e com isso que é o gatilho da curiosidade. Cara, isso aqui pra mim é a definição mais completa de como gerar atração nas mulheres. Curiosidade, mistério, imprevisibilidade. Mulheres não se atraem pela certeza, elas se atraem pela incerteza. Esse é o erro dos homens, eles dão certezas pra mulher. Eu te amo, você é o amor da minha vida, gostei de sair com você. Não, ela sempre tem que ter um ponto de interrogação na cabeça pelo seguinte: o que ele vai fazer comigo, como que ele vai transar, será que ele me ama, será que ele não me ama? E aí, será que eu vou ser feliz? Será que... Mano, é isso que faz. Como as mulheres amam desvendar as coisas, por que a curiosidade atrai? Como as mulheres amam desvendar as coisas, então ela vai querer
Mano, é aquela pesquisa comprovada cientificamente que eu falei pra vocês. O nosso cérebro, ele odeia vazios. E na mente da mulher, maior ainda. A mulher, quando pensa que você tá traindo ela, o que que ela faz? Entra no perfil de todas as mulheres que você tem no teu perfil pra ver quem quer que dá mais sinais. Ah, achei. Entendeu? Enquanto ela não descobrir, ela não sossega. Então por isso que a curiosidade é muito importante. Quanto mais energia ela gasta em relação a você, mais presa a você ela fica. Então, estuda sobre mulheres. Isso, e aprenda que eu dou exemplos de como usar isso, entendeu? No teu dia a dia pra mulher perseguir você. Vamos lá. O legalzinho é seguro, mas nunca desejável. O bonzinho segue o plano dela sem perceber. Ele quer agradar, evita confronto, demonstra carência. E tudo isso a faz perder o respeito e o desejo, mesmo que ela goste dele como pessoa. O homem bonzinho acredita que ser agradável o torna atraente, mas é justamente isso que o torna descartável. Frase do Robert Crover. Se você age como um peão no plano dela, nunca será o rei no tabuleiro da vida dela. Eu sei que, com certeza, todo homem que tá aqui já viu esse exemplo, só pra fechar o vídeo, tá? E aí, tá gostando da aula? Então comenta, depois vem conhecer os livros meus aí. Eu vivo isso dentro do meu relacionamento. Eu percebi no comportamento da minha noiva que é o seguinte, tá? Quando eu sou mais frio, ela tem a tendência de querer me dar mais carinho. Quando eu sou mais carinhoso, eu vejo que a tendência dela, às vezes, ela se torna um pouquinho mais seca. E você vê que a natureza dela responde de forma inconsciente, meu garoto, que as mulheres, elas agem assim. Elas estão dispostas a amar muito mais um homem que não ama muito ela do que amar um cara que ama muito ela, entendeu? Então vocês têm que entender que o legalzinho, o cara que eu sei que às vezes não faz parte da tua natureza, mas às vezes você precisa jogar pra você conquistar a mulher que você deseja ou viver ao lado da mulher que você deseja. Não é maltratar, mas é saber equilibrar entre dar o doce e tirar, entendeu? Não é que você tem que ser ruim, trair, fazer coisas do tipo. Só que ela sempre tem que ter uma incerteza na cabeça dela pra que ela tente desvendar e preencher esses vazios que criou lacunas no cérebro dela, entendeu? Então quanto mais energia ela gasta em relação a você, mais é atraída por você ela fica. A regra é simples, sabe? Primeira impressão, valoriza. Se você é um cara que não anda bem arrumado, que eu já vi muitos caras que me acompanham, que tá só a carcaça da laranja, é importante, meu garoto. Não importa a fala que você tiver, a comunicação que você tiver, mas pelo menos a aparência não é nascer bonito, é você cuidar do teu shape, da tua barba, do teu cabelo, tá? Então, você não precisa ser, você precisa parecer ser. Que nem sempre eu falo, mano. Primeiro fato que é simples do cara, mano, melhorar a aparência. Melhorar a aparência. Tamo junto? Clica no link, nos links que tá aí na descrição, vem conhecer os meus livros que está apenas, resumindo, R$10. R$10, meu garoto. Muito barato, hein? Muito barato. Muito barato. Ele valeria mais, né? Eu podia cobrar todos os 3 livros que eu lancei de R$9 e R$10, né? Por R$97. Mas eu fiz isso porque tem muitos homens que não tem condição. Só que eu não sei, vai que bate a louca em mim o aumento, tá? Porque eu explico realmente como a atração funciona, como agir, como esquecer a ex em 14 dias e como ir do oi ao encontro em até 24 horas. Tamo junto, tá? Eu aguardo você. Gostou do vídeo? Comenta aí. Abração.